Olá, terceirão, como vocês estão? Como está sendo essas últimas semanas de aula? Então, como vocês podem ver, eu não sou o professor Luiz, eu sou a professora Aline, agora aqui com vocês. Já estava por aí nas aulas do segundo e primeiro ano, então um prazer conhecê-los. Então, estamos na aula de Sociologia. Hoje o nosso tema é Estado no Brasil, Colônia e Império. E antes, devo lembrá-los aí dos recadinhos. Quem está acessando o Classroom, dá a presença lá no link, acessa o link da presença, faz as atividades e quem está levando na escola, não esquece de levar na escola as atividades, tá? Então vamos lá. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os conceitos de democracia, autoritarismo e totalitarismo, né? Lembram lá? Então, democracia, o terminho lá, poder do povo. Temos dois tipos principais, né? Democracia indireta e direta. Direta lá na Grécia Antiga, as pessoas decidiam por meio de assembleia todas as coisas, mas era meio, não tinha uma inclusão, né? Só homens a partir de 18 anos, com propriedades, tinham direito a essas decisões. E a nossa democracia hoje é mais direta, né? É indireta. Então a gente vai, por meio de votação, chegar aos nossos representantes e de outras formas, né? Mas vocês já estudaram. E os terminhos autoritarismo e totalitarismo. Autoritarismo, então um governo autoritário, ele oprime as oposições políticas e requer uma obediência passiva da população e tudo mais. E o totalitarismo está mais relacionado a um partido único, lembram? Então, um partido único, tem violência policial, a gente sempre relaciona ao nazismo, né? Enfim, e é isso. Espero que vocês lembrem, esses termos são muito importantes. E agora, então, nós vamos começar agora a falar sobre o Estado no Brasil, né? Então, como que é o nosso Estado, nossa organização política. Então, um conteúdo de grande importância para o entendimento da política brasileira. E nesta aula, nós vamos falar sobre o Estado no Brasil nos períodos da colônia e do império. Então, vai estar muito relacionado às nossas aulinhas de história também. Brasil colônia, de 1500 a 1822, então, desde o descobrimento, né? Por mais de 300 anos, o Brasil permaneceu como uma colônia de Portugal, portanto, submetido ao Estado português. Então, portugueses chegaram aqui, exploraram tudo, dominaram, doutrinaram nossos povos indígenas, mataram e tudo mais, que vocês já sabem. E agora, nós somos governados pelo governo diretamente de Portugal. Todas as decisões políticas relacionadas à colônia de Portugal na América eram tomadas pelo soberano português, que mantinha um Estado absolutista. Os moradores da colônia só cumpriam as decisões. Foi assim que aconteceu com praticamente todas as iniciativas políticas daquela época, desde a implantação das capitanias hereditárias, que conforme o próprio nome diz, passavam de pai para filho, até a instituição do governo geral. Tá, o que significa isso, então? Vamos lá. Estado absolutista, então tínhamos o rei lá de Portugal tomando nossas decisões políticas, desde as capitanias hereditárias, lembram desse terminho? Então, quando foram distribuídas as primeiras terras às pessoas do Brasil, então, para que fizeram isso, né? Para ter um controle maior sobre a população, sobre o território, e deram esses pedaços de terra para quem tinha propriedade, né? Para quem ia conseguir produzir alguma coisa ali. E aí essas capitanias foram passando de pai para filho, como diz o nome ali. E até instituir-se um governo geral. Então foi um bom tempo que essas decisões políticas aconteciam dessa forma, né? Continuando. Toda a estrutura de poder na colônia estava ligada diretamente ao rei de Portugal. Isso ficou mais claro quando, em 1808, Dom João VI foi obrigado por Napoleão a vir para o Brasil, transplantando para cá a forma de Estado vigente em Portugal. Esse período durou pouco, pois logo veio a independência.
Então, o que aconteceu aqui? O Dom João, vocês devem lembrar também, veio lá com a Carlota Joaquina para o Brasil e ela detestava, tem várias historinhas sobre isso. E aí ele veio governar aqui contra a própria vontade, mas então já tinha um governo dentro do Brasil, mesmo que fossem com os ideais portugueses. E agora, vamos entrar em teorias sociais sobre esse período, né? E um cientista político que aborda muito bem esse tema é o Raimundo Faoro, e ele vai trazer aqui características da colônia. Então, a centralização política e administrativa do Estado luso-brasileiro explica a formação social brasileira. O Estado colonial herdou da metrópole portuguesa o estamento burocrático patrimonial. Então, entramos aí em vários termos difíceis aqui. Tá, então, quando está falando de luso-brasileiro, está falando ali um pouco meio brasileiro, meio português ainda. E o que ele está dizendo? Essa centralização política que acontecia na colônia vai explicar todas as mazelas sociais do Brasil futuramente. E aí, herdou esse estamento burocrático patrimonial. Nós vamos para o quadro agora, esse conceito é bem importante. Tentem copiar, tirem um print da tela, vamos lá, que ele é bem importantão. Então, estamento burocrático patrimonial. Quando a gente fala de estamento, a gente está falando de uma estratificação social sem mobilidade, ou seja, não tem como ascender socialmente. Nas nossas classes sociais, a gente tem essa opção de ascender socialmente, né? Sair da classe baixa para a classe alta, por exemplo. Então, se está estática, não tem como ter mobilidade. Esse termo, estamento burocrático, é do Weber. Vocês lembram lá desse sociólogo? Então, ele vai falar de burocracia como uma administração pública. E essa palavra patrimonial, patrimonialismo, significa quando a gente age no público com nossos interesses privados. Fez sentido? Então, assim, a classe política faz o Estado a partir de seus próprios interesses. Então, todo esse termo relacionem aqui principalmente, tá? A classe política faz o Estado a partir de seus próprios interesses. O que esse autor vai trazer pra gente, então? Que desde lá do Estado colônia, que percebeu isso começou isso a partir de como já era o governo em Portugal, vai continuar aqui no Brasil com essa mentalidade. A gente governa aqui, são famílias oligárquicas que por gerações e gerações continuam no poder e agindo de acordo com seus próprios interesses. Nunca os interesses do povo, mas os interesses individuais e próprios da classe política. Entenderam? Tomara que sim. Vamos lá. Outro autor importante aqui é o Caio Prado Júnior, muito importante nas sociais, e ele vai trazer algumas outras características desse período, características econômicas. Então, a grande propriedade agrária. A grande propriedade agrária, então, tem a ver com as capitanias lá que eu falei. A escravidão. Então, ele via a escravidão como algo muito lucrativo, né, no período. Todo esse tráfico negreiro. Ele usa até um argumento de... Eles viam como se o branco europeu que veio para o Brasil fosse inapto. Ele usa inaptibilidade para o trabalho no Brasil. Então, era lucrativo e necessário essa escravidão, né? E o que as pessoas não usam para justificar o racismo, né? Mas, continuando. Então, a exploração era muito típica também nesse período, né? E a dependência. Então, o que ele está falando de dependência? Sempre dependência do governo português. E a exploração, ele diz que Portugal nunca teve uma intenção de povoar o Brasil, mas sempre de explorar, né? Acumulação de riquezas, desenvolvimento para fora, voltado para o mercado externo, a classe dominante predatória e não interessada no desenvolvimento interno. Então, concluindo, Portugal não estava interessado no crescimento do Brasil, no mercado do Brasil. O que se produzia aqui era para ir para fora, para ir para Portugal e Europa afora.
E já vamos de atividade, então, sobre tudo isso. Escreva as características políticas e econômicas do Brasil colonial e reflita como elas influenciaram nas práticas sociais posteriores. Lembre-se das desigualdades e do subdesenvolvimento. Então, aí, escrevam aí no caderninho, vocês vão ter um tempinho, terceiro ano, se esforcem aí, não mudem de canal durante a musiquinha é ótima. Então, vocês vão pensar nisso. Todas essas características do governo português, do Brasil colônia, o que vocês imaginam que isso afetou na formação do Brasil posteriormente? Então, um tempinho aí para vocês.
E aí, conseguiram refletir, escrever um pouquinho sobre isso? Então, a gente trouxe algumas questões principais sobre esse período de Brasil Império, de Brasil Colônia, e que estavam dentro dessa exploração, esse monopólio do poder pela classe política, e muito se estende ao nosso futuro brasileiro, né? Então, era meio relativo, espero que vocês tenham refletido bastante sobre isso. E já vamos de mais um quiz sobre o tema. Assinale a alternativa que corresponde às ideias de Caio Prado Júnior sobre o Estado colonial. Letra A, grande propriedade agrária, escravidão, exploração, acumulação de riquezas, desenvolvimento voltado para o mercado interno. Ou letra B, exploração do trabalho escravo, grande propriedade agrária, desenvolvimento para fora e dependência. Qual que é a resposta certa aí?
E aí, qual que é a resposta certa? Letra B, exploração do trabalho escravo, grande propriedade agrária, desenvolvimento para fora e dependência. Aqui o segredo só estava no desenvolvimento para fora, né? A letra A ia trazer que o desenvolvimento era voltado para o mercado interno, e não, né? Falamos já que é o contrário. E agora falaremos então do período da independência. O Brasil deixou de ser uma colônia com a independência em 1822, né? Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. E tivemos então o grito da independência aqui em 1822. Inaugurou-se o período de império, que durou de 1822 até 1889. É possível falar de Estado brasileiro a partir desse período. Antes não era um Estado legitimamente brasileiro. Tá. Trata-se de uma mudança política, porém isso não resultou em uma mudança na estrutura social brasileira, baseada na escravidão e na grande propriedade agrária. Nesse sentido, a transição da colônia para o império foi um processo de modernização conservadora. Então, esse termo é um pouco amplo, mas vamos lê-lo como modernização conservadora, que se modernizou, mas manteve aspectos tradicionais, né? Principalmente vai estar relacionado à escravidão e à grande propriedade agrária. Então, quem tem muitas terras vai dominar o resto da população, digamos assim. Vamos lá. Símbolo dessa modernização é o próprio príncipe regente que proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Então, o Brasil ficou independente através do próprio príncipe de Portugal, né? No caso, que era o filho do Dom João, que já estava aqui, mas é um pouco contraditório, né? E tem mais contradição aí. Com a independência, instituiu-se no Brasil um Estado monárquico do tipo liberal, mas com uma contradição imensa, que perduraria por mais de 66 anos, a escravidão. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir esse regime de exploração do trabalho brutal e desumano. O discurso liberal capitalista convivia com a escravidão. Tá, o que está dizendo aqui? Se é monárquico, é meio estranho ser liberal, né? Já que o liberalismo, como vocês já estudaram, prevê as liberdades individuais, né? Econômicas e tudo mais. Então, não pode ter um Estado tão forte, né? Como um Estado monárquico. E além disso, né? O discurso liberal prevê que todas as pessoas são iguais em direitos e tudo mais. Então, como que dentro desse ideal se tem escravidão, né? É bem contraditório que foi esse período mesmo. Vamos lá. Estrutura estatal do Império. Da independência à República, havia no país um Estado imperial constitucional com os poderes executivo, Conselho de Estado, Legislativo, Assembleia Geral composta do Senado e da Câmara dos Deputados e Judiciário, Supremo Tribunal de Justiça. Então, já mais ou menos como é hoje, como funciona esse Estado moderno, de 3 poderes: o executivo, que vai executar as leis, o legislativo, que vai criar as leis. Isso é bem básico, né, gente? É muito mais complexo também. E o judiciário, que vai controlar esses outros poderes, né? Tribunal de Justiça, então, mas aqui havia uma centralização do poder. Tem ali o Dom Pedro I, né? No entanto, havia algo diferente no Brasil de Dom Pedro I. O poder moderador exercido pelo imperador. Controle dos poderes igual poder absoluto do imperador. Vou explicar. O poder moderador ficava acima dos outros 3, pois o imperador nomeava os integrantes do Conselho de Estado, o Executivo, e do Senado. Escolhia os membros do Supremo Tribunal, podia dissolver a Câmara dos Deputados e utilizar as Forças Armadas quando achasse conveniente para manter a segurança do Império. Então, ele tinha o poder absoluto, ele escolhia quem estava nos outros poderes, ele podia usar as Forças Armadas. Então, isso era só na teoria. Na prática, ele continuava sendo o grande imperador do país. E vamos de quiz. Podemos falar de Estado brasileiro a partir de 1822.
Letra A, a afirmação é correta, ou letra B, a afirmação é falsa? Um tempinho aí para vocês resolverem. E aí, essa estava fácil, né? Resposta, a afirmação é correta. Desde 1822, temos Estado no Brasil. E vamos de outra atividade aqui, agora do Enem. Prestem bem atenção nesse texto, vamos lá. Para Caio Prado Júnior, a formação brasileira se completaria no momento em que fosse superada a nossa herança de inorganicidade social, o oposto da interligação com objetivos internos trazida da colônia. Esse momento alto estaria ou já esteve no futuro. Então, o que ele está trazendo aqui, né? Tem que superar essa inorganicidade social que existia nesse momento. Não tinha uma organização voltada para o Brasil, né? Vamos lá. Se passarmos a Sérgio Buarque de Holanda, encontraremos algo análogo. O país será moderno e estará formado quando superar a sua herança portuguesa, rural e autoritária, quando então teríamos um país democrático. Então, a teoria dele parecida com a do Caio. Continuando o texto. Também aqui, o ponto de chegada está mais adiante, na dependência das decisões do presente. Celso Furtado, por seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas do comando, principalmente do econômico, não passarem para dentro do país. Como para os outros dois, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece remoto. Vamos lá. Acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a sentença que sintetiza os pontos de vista apresentados no texto é:
Então, de todos esses autores, vocês podem sintetizar com uma ideia dessas. Vamos lá. Letra A, Brasil, um país que vai para frente. Letra B, Brasil, a eterna esperança. Letra C, Brasil, glória no passado, grandeza no presente. Letra D, Brasil, terra bela, pátria grande. Ou letra E, Brasil, gigante pela própria natureza. O que é que vocês acham?
aí, qual que é a resposta certa? Letra B, Brasil, eterna esperança. Então, o que a questão trazia, né? Que todos esses autores estão dizendo que a gente tem que superar uma questão do passado, uma questão política e social do passado, mas que parece estar longe de acontecer. Tem muito a ver lá com o estamento burocrático patrimonial. Então, algumas questões políticas continuam vigorando desde esse momento. E vamos de uma última questão. A respeito da independência do Brasil, é correto afirmar que, letra A, implicou em transformações radicais da estrutura produtiva e da ordem social sob o regime monárquico. Letra B, significou a instauração do sistema republicano de governo como o dos outros países da América Latina. Ou letra C, trouxe consigo o fim do escravismo e a implementação do trabalho livre como única forma de trabalho e o fim do domínio metropolitano. Ou letra D, implicou em autonomia política e em reformas moderadas na ordem social decorrentes do novo status político.
E aí, o que vocês marcaram sobre a independência do Brasil? Letra D, implicou em autonomia política e em reformas moderadas na ordem social decorrentes do novo status político. Então, teve uma autonomia política, mas era moderada, diferente das outras alternativas aqui que traziam, como o fim do escravismo, então já falamos que não foi nesse período, também não foi um sistema republicano que se instaurou ainda e não houve transformações radicais nesse momento. Então, esta é a resposta. E aí? Vocês entenderam as características políticas da colônia e do império? Eu sei que esse tema é um tanto pesado, né? Mas é muito importante a gente falar, assim, da história política do Brasil para entender o que acontece hoje, né? Como acontece hoje. E também é bom, né? A gente vai ter argumento para debater nas redes sociais e tudo mais. Mas é muito importante mesmo. Então, espero que vocês estejam acompanhando bem. E na aula que vem, iniciaremos nosso estudo sobre o Brasil republicano. Então, começamos com a República. Bons estudos, fiquem atentos ao Classroom e não esqueçam de deixar as atividades. E tem mais uma coisinha aqui, não sei se vocês já viram ou se o professor Luiz já comentou sobre o Parlamento Jovem Brasileiro. É um programinha, depois vocês acessem os slides e cliquem no link, mas é um programinha bem bacana, que você pode escrever um projeto de lei e passar 5 dias como um deputado federal lá em Brasília. Muito legalzinho, deem uma olhada. E é isso, aqui são as referências. Espero que vocês tenham gostado da aula, fiquem bem, até a próxima, se cuidem.